Paz do Senhor, irmãos. Estamos aí para mais uma aula de heresiologia. Agora nós vamos entrar ao vivo. Estamos falando ao vivo aqui pelo YouTube, tá? E essa aula de heresiologia hoje nós falaremos sobre as testemunhas de Jeová, irmãos. Sequencialmente a aula isso que nós falamos do Adventismo, do sétimo dia. Agora falaremos da aula sobre os testemunhos de Jeová. Então já entrando no assunto, sem perder tempo, sem perda de tempo, né? Nós vemos aí que as testemunhas de Jeová, elas formam uma das seitas que mais crescem atualmente, né? Em face do seu proselitismo controlável e do grande mal causado por seus ensinos à vida do crente. Então, necessário se faz estudar sobre os testemunhos de Jeová. Fazendo um breve resumo histórico aí sobre os testemunhos de Jeová, nós vemos Charles Taze Russell, fundador dessa seita, né, como testemunho de Jeová. Ele nasceu no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, né, do ano de 1854, perturbado pela doutrina das penas eternas. Então ele se tornou um simpatizante dessa doutrina adventista, né, qual abraçou posteriormente. E como Russell possuía pontos de vista muito pessoais, principalmente quanto à maneira e o objetivo da vinda de Cristo, ele não demorou, né, ter divergências entre esses supostos pontos de vista e os dos líderes adventistas. Então, nessa época, em parceria com um adventista de nome Barbeau, né, ele escreveu um livro. E essa amizade, porém, durou pouco mais e eles logo se separaram após uma calorada discussão quanto à doutrina da expiação. Aí, um ano após, em 1872, Russell ele lança os fundamentos do seu movimento, inicialmente com os nomes da Torre de Vigília de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Então, e aí ele começa a apresentar suas ideias. Que ideias eram essas? Ele vivia em frequentes choques com as autoridades dos tribunais, dos quais nem sempre ele se saía bem. Censurou as igrejas e seus líderes como os porta-vozes do engano, como instrumentos do diabo e para a preparação dos seus discípulos, né? Então ele escreveu uma obra intitulada Estudo nas Escrituras, sobre o qual o próprio Russell ele declarou ousadamente que ele seria o melhor que ela fosse lido do que lida a Bíblia sozinha. Então, contudo, mais tarde ele mesmo chamou de imaturos alguns de seus escritos primitivos. Mais tarde, quando ele cai em si, né? Porque a Bíblia, ele desprezou um dos princípios básicos da interpretação hermenêutica, que a Bíblia se interpreta por si mesma, né? Quando ele escreve esse livro e fala que seria melhor ler do que ler a Bíblia sozinho, ele é infeliz nessa declaração. Irmãos, então o Russell também ele foi um homem de mau procedimento, né? Ele se casou em 1879, várias vezes ele foi levado ao tribunal por sua própria esposa em face dos maus tratos que sofria dele, né? Não podendo ela suportá-lo mais, abandonou em 87 e dele se divorciando em 1913. E viu-se muitas vezes em apuros com a justiça devido a escândalos financeiros, tá? E assim a gente marca, né, fundador dos Testemunhos de Jeová, que não era uma pessoa muito, né, boa, né? Como é que a gente vai seguir um líder desse, né? Então Joseph Franklin Rutherford, né, que substitui ele. Quando Russell ele morre em 9 de novembro de 1916, ele foi substituído por Rutherford, que era um juiz, né? E Rutherford também se excedeu muito na sua atuação em relação a Charles Taze Russell, né? Que ele foi o fundador da seita. Logo no princípio da sua gestão, né, como líder, o Rutherford ele fundou a revista Despertai como uma tiragem mensal que vai a 1 milhão de exemplares, né? E ele esteve por vários meses, irmãos, na cadeia por causa de alegadas atividades anti-americanas, tá?
e no início da entrada nos Estados Unidos na Primeira Grande Guerra. Isso contribuiu mais para que Rutherford e seus seguidores tivessem maior ódio dessa organização do diabo, né? Como tratavam toda e qualquer espécie de organização política e religiosa que se opunha aos seus ensinos e às suas doutrinas. Então, Rutherford tem seu fim em 8 de janeiro de 1942, com 72 anos de idade. E a gente vê que foi na verdade, uma seita que foi criada em ódio, né? Seu segundo líder também não dá muito bom testemunho, né? E depois vem Nathan Knorr, né, que assumiu com a morte de Rutherford, né, a liderança da seita. E no início de seu mandato ele escreveu um ensaio com o título assim: Testemunhos de Jeová dos Tempos Modernos, com a afirmação assim: Deus, Jeová, é organizador de suas testemunhas sobre a terra. Perseguindo, diz que o nome da organização se deriva do que? Da passagem de Isaías 43, 10, que vós sois minhas testemunhas de Jeová, como está escrito lá nas Escrituras, né? Que usa esse texto como base. Então, a gente vê que as testemunhas de Jeová são escravos de um sistema. Essa que é a realidade, a grande realidade, né? Que eles demonstram um zelo incomum em tornarem conhecidas as suas doutrinas, pelo que se dedicam ao máximo à venda dos livros, de revistas, de porta em porta, né? Por isso que eles crescem demais. E, por exemplo, se não venderem o suficiente literatura, eles são rebaixados à classe de maus servos ou servos inúteis, tá? E com isso a gente tem a expansão da seita, né? Aí em 1949, irmãos, o Anuário das Igrejas Americanas trazia o seguinte: Testemunhos de Jeová tem grupos em quase todas as cidades dos Estados Unidos, bem como em outras partes do mundo, com o propósito de estudar a Bíblia. Eles não fazem relatório de seus membros, nem anotam assistência às reuniões. Eles reúnem em salões alugados e não constroem templos para o seu próprio uso. Acho que isso mudou no dia de hoje, né? Acho que muita coisa também tem mudado, não só do catolicismo, do espiritismo, do adventismo do sétimo dia, quanto das testemunhas de Jeová até hoje, né? Bem em constante mudança. E também no meio evangélico, né? Tem se mudado muita coisa. Então, a gente vê um cúmulo do absurdo aí também de interpretação, né? Como a gente tem visto em todas as seitas, assim, dizendo assim, que Satanás deu origem à doutrina da Trindade, né? Seja Deus verdadeiro, na página 81 do seu livro, né? E um contemporâneo teófilo da África setentrional, o escritor latino chamado Tertuliano, da cidade de Cartago, ele, que fica de frente à Itália, né? Ele escreveu uma defesa de sua religião. Ele introduziu nos escritos a palavra Trinitas, que quer dizer simplesmente Trindade. E daquele tempo em diante a doutrina trinitária veio a infectar cada vez mais a crença dos cristãos professos. E tal doutrina é absolutamente alheia ao verdadeiro cristianismo. Nem se encontra a palavra trias nas inspiradas escrituras gregas cristãs. Tampouco se achava nas palavras trinitas, nem mesmo a tradução latina da Bíblia, né? Ou seja, a Vulgata, que é a tradução latina da Bíblia, que tem o efeito de religião pela humanidade. Não tem efeito nenhum. Então, a gente vê alguns relatos históricos assim, como assim, Nimrod ele se casou com a sua mãe, Semíramis, e assim, num sentido, ele é seu próprio pai e seu próprio filho. E aqui está a origem da doutrina da Trindade, conforme os estudos de Russell nas Escrituras. Então, é isso que os textos que eles utilizam básico para entender. A princípio foram esses. Se mudou, a gente não tem muita ideia, mas a princípio foi esse que diz a história. Então, um conceito inconsistente do que eles têm. O ensino jovista de que o Tertuliano inventou a doutrina da Trindade é injusto, tendencioso e mau. Ele viria ao caso
perguntarmos assim: Newton inventou a lei da gravidade ou simplesmente elucidou-a? A mesma pergunta deve ser feita quanto à pessoa de Tertuliano relativamente à doutrina da Trindade. Tertuliano inventou a doutrina da Trindade ou simplesmente interpretou-a? Entendeu? Então a gente vê que Newton ele não inventou a gravidade, ele simplesmente, a lei da gravidade, ele simplesmente elucidou-a, né? Assim como Tertuliano, ele não inventou a doutrina da Trindade, ele elucidou uma coisa que já existia. Então a ideia da Trindade faz-se presente nos seguintes casos mencionados na Bíblia Sagrada, irmão. A criação do homem, em Gênesis 1:26, né? Quando Deus fala que façamos, né? Mostra que ele não estava sozinho. Conclusão divina quanto à capacidade do conhecimento do homem a respeito do bem e do mal, né? Gênesis 3:22. Confusão de línguas em Babel, né? Quando ele fala desçamos, né? O verbo no plural. Isso são interpretações bíblicas, né? Corriqueiras que a gente vê por aí, né? E as mais simples, né? Possíveis. Visão do chamamento de Isaías, Isaías capítulo 6. Batismo de Jesus no Jordão, em Mateus 3. A grande comissão de Jesus, né, em Mateus 28. Distribuição de dons espirituais, 1 Coríntios 12. Bênção apostólica, né, 2 Coríntios 13:13. A descrição paulina da unidade da fé, em Efésios capítulo 4, versículo 4 ou 6. Então a gente vê aí várias referências falando sobre Trindade, né? Eleição dos santos, né? Em 1 Pedro 1 e 2. Então, irmãos, a exortação de Judas, nós vemos também, né? Lá no versículo 20 e 21 de Judas. Dedicatória das cartas das 7 igrejas da Ásia, no Apocalipse capítulo 1. A gente vê, né, Trindade sempre representada, sempre sendo citada. E por Jeová e contra Cristo, esse é um dos lemas, né, deles, que quanto à pessoa de Cristo, né, a doutrina dos testemunhos de Jeová é essencialmente ariana, irmãos, e se identifica muito bem com as diferentes correntes heréticas surgidas nos primeiros séculos da história da igreja. Então, eles rejeitam a divindade de Cristo quanto à pessoa, e a divindade de Cristo, eles dizem, os jeovistas, assim: este Jesus não era Jeová Deus, mas estava existindo na forma de Deus. Como assim? Ele era uma pessoa espiritual, assim como Deus é espírito. Era poderoso, mas não todo poderoso, como é Jeová Deus. E também ele existia antes de todas as outras criaturas de Deus, porque foi o primeiro filho de Jeová que Deus trouxe à existência. Por isso ele é chamado o Filho unigênito de Deus. Então, porque Jesus não teve associação, né, ao trazer à existência seu Filho unigênito. Então, ele não é autor da criação de Deus, mas depois de Deus o haver criado como primogênito, ele o usou como seu obreiro associado ao trazer à existência todo o resto da criação, né? Na página 34 e 35 do livro Seja Deus Verdadeiro, que está esse relato aí, onde eles rejeitam a divindade de Cristo, né? Como se Cristo tivesse sido criado, assim como o homem foi criado e todas as outras coisas. Em resumo, o que se conclui desse ensino herético é que Jesus Cristo não é Deus. Em sua vida humana, ele foi simplesmente uma pessoa espiritual. Ele não é a mesma pessoa do Todo-Poderoso. Foi criado pelo Pai, como criadas foram as demais coisas, não autor da criação. E o testemunho geral das Escrituras em relação a isso é bem diferente, né, do que eles concluem, né? Porque Cristo é Deus. Aí vamos enriquecer de referências. João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 10, versículo 30, 33 e 38. João capítulo 14, versículo 9, 11. João capítulo 20, versículo 28. Romanos capítulo 9, versículo 5. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 9 também. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Hebreus capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. 1 João capítulo 5, versículo 2. E Isaías capítulo 9, versículo 6. Então são todas referências que tem na própria Bíblia, Jeová, né? Que deles mesmo que provam que Cristo é assim.
Cristo também é o Todo-Poderoso, né? Como a gente vê lá em Mateus 28:18, Apocalipse 1:8. Cristo ele não foi criado, pois ele é eterno, né? João capítulo 1, versículo 18, a gente constata isso. João capítulo 6, 57 também. 8:19, todas essas referências que nós já damos, né? Cristo também é o autor da criação. João capítulo 1, versículo 3, Colossenses 1:16, Hebreu 1:2 e versículo 10, Apocalipse 3:14. A gente vê toda essa testificação, né, em relação a Cristo, do que eles dizem Cristo não ser. A gente também temos aqui alguns depoimentos da teologia, irmão, das 19 tradições mencionadas, que afirmam que a palavra de Deus era, pelo menos 13 delas foram feitas pelos piedosos cristãos, né, quanto aos tradutores das versões citadas pelas Testemunhas de Jeová, as quais afirmam que a palavra de Deus era um Deus, né, ele põe-se em dúvida a sanidade espiritual de seus tradutores, inclusive se tinham mesmo algum conhecimento das línguas originais das escrituras. De maneira especial, né, a Infact e Dialogue, citada pelos Testemunhos de Jeová com maior frequência, né, foi feita por Benjamin Wilson, cristal-delfiano, né, membro de uma seita falsa, né? Então a gente cita isso daí só para mostrar que eles estão no caminho, né, de interpretação errado, né? Aí a gente vê também a derrocada escatológica, né? Embora nada de proveitoso haja no sistema doutrinário do Testemunho de Jeová, que é uma porcaria, existem aspectos nele, né, que são por demais absurdos. E nós queremos nos referir em particular a alguns desses aspectos da sua doutrina escatológica, ou seja, doutrina das últimas coisas, né? Segunda vinda de Cristo. Eles afirmam assim, ó, Cristo Jesus vem não em forma humana, mas como criatura espiritual gloriosa. Ele vem, portanto, desta vez não em humilhação, não na semelhança dos homens, mas em sua glória e todos os anjos com ele. O Armagedon de Cristo e o governo de Cristo, irmãos. A batalha do grande dia do Todo-Poderoso, né? O Armagedon terminará em 1914, com a derrocada completa do governo no mundo e o plano de estabelecimento do reino de Cristo. Então, Russell, né, como ele escreveu isso no seu livro Estudo das Escrituras, no volume 2, tá na página 101 a 170, né? Eles não podem negar isso. Segundo o ensino de Russell, Cristo voltou à Terra e começou seu segundo governo de paz no ano de 1914. Ele está completamente certo, né, sobre isso, né? A gente dá toda a razão a ele, né, para não dizer o contrário. O juízo final, irmãos. Primavera de 1918, veio o Senhor e começou o juízo, primeiro da casa de Deus e depois das nações desse mundo, né? Está no livro Seja Deus Verdadeiro, na página 284. Então a gente vê que são interpretações totalmente absurdas, né? Que mostram mesmo um declínio escatológico aí muito grande. Então, algumas objeções bíblicas a esse ensino, irmãos. Ensinar que Cristo será invisível por ocasião da segunda vinda e que ele estará dotado de outro corpo que não seja o corpo da sua ressurreição é ensino contraditório a muitas passagens das Escrituras, dentre as quais se destacam a de Zacarias, no capítulo 12, versículo 10, né? Mateus capítulo 24, versículo 30, Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17. E quanto ao dia em que se dará a vinda de Cristo, diz Mateus capítulo 24, versículo 36, né, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão somente o Pai. Como, pois, saberão essas falsas testemunhas de Jeová? A gente vê que é tudo um embuste, né? Então, vendo fracassada a sua previsão quando a segunda vinda de Cristo, Russell arquitetou uma alteração à sua falsa teoria, né? A data era correta, porém equivoquei-me quanto à forma. O reino não era de caráter material e visível, como havia anunciado, mas será espiritual e invisível. Assim ele justifica, né? E aí ele acalenta o coração deles e tem
os adeptos os seguindo dessa forma. Então, seja Deus verdadeiro, no capítulo 22 e 25 está aí escrito essa passagem aí, que ele se desculpa, né, falando que era espiritual, invisível a vinda de Cristo. Tendo chegado a data anunciada por Rússio em lugar da paz milenária do reino de Cristo, né, rebentou-se no mundo a Primeira Guerra Mundial, que enlutou milhares e milhares de famílias em toda a Terra. 1914, né? Famosa Primeira Guerra Mundial, a gente vê aí acontecendo. E só 144 mil, irmão, será que é isso mesmo? Então, o ensino jeovista de que só 144 mil salvos formarão a igreja triunfante é contrário às seguintes passagens das Escrituras: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Né? E depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as... que ninguém o quê? Podia enumerar. Então, como é que são os 144 mil? De todas as tribos e nações, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10, eu li. Então, irmãos, até mesmo por muitos anos foram mantidos, né, em sigilo os nomes dos autores dessa tradução do fundo de quintal, né, que eles têm como base, né, em julgamento. Em 1954, na Escócia, respondeu uma testemunha de Jeová assim, de nome Franz, que a razão do tal sigilo era porque o comitê de tradução queria que ele permanecesse anônimo. Tá de brincadeira, né? Essa tradução infiel e espúria, né? Mas o senhor William Shatner, que trabalhou por vários anos na sede da Sociedade Torre de Vigia, quartel-general das Testemunhas de Jeová, né, no Brooklyn, lá em Nova York, nos Estados Unidos, ele analisa o problema e conclui dizendo que o anonimato dos tradutores da citada Bíblia tem duplo significado. 1. As qualificações dos tradutores não podiam ser verificadas e avaliadas. E 2. Não havia ninguém que assumisse a responsabilidade, irmãos, pela tradução. E a seguir ele cita o nome de Nathan Knorr, né, Schroeder, Gangas, Henschel e do próprio Franz como tradutores da citada Bíblia, conforme dizem as testemunhas de Jeová, traduzido diretamente dos originais hebraico e grego. Então a gente vê que total embuste aí, né, nessa tradução infiel por pessoas incautas e que não merece nenhuma forma de acreditação, tá bom? Assim a gente termina a nossa aula sobre testemunho de Jeová, desbancando mais uma seita falsa do cristianismo aí.